Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, podendo recapitular a lição da semana. E lembrando, estamos em um novo trimestre, o último trimestre de 2024. E com a lição Temas do Evangelho de João. Trimestre passado nós estudamos sobre o Evangelho de Marcos e agora nós teremos uma lição muito especial. E lembrando, nós estamos aqui na primeira semana de outubro. Gente, Projeto Maná, você não pode ficar de fora. Faça a sua assinatura e lembrando que na loja da CPB, lembra lá, nós temos um desconto especial e você vai estar concorrendo a uma cesta básica espiritual. E como que você vai fazer? Tá vendo o número da casa publicadora da Vila Matilde aqui embaixo? Então, aqui do ladinho, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer assim, eu quero o meu desconto e vai concorrer ainda a uma cesta básica. A palavra do cupom de desconto será podcast Escola Sabatina Viva. E você terá ali uma benfeitoria e você vai poder fazer o plano espiritual da tua família para o próximo ano. Então não fique de fora, por favor, tá bom? E dentro desse pacote aí todo especial, eu quero que você se lembre, estamos aqui com o exemplar da meditação do Dr. Rodrigo Silva. Gente, e ele mandou um recadinho para vocês aí. Fique por dentro do recadinho e logo nós vamos voltar aqui para poder falar com vocês sobre isso. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Silva e eu tenho uma novidade incrível para você. O meu novo livro, Devocional Diário Descobertas da Fé, está em pré-venda e com um desconto especial de 10%. Esse livro foi escrito com muito carinho para ajudar você a encontrar forças no seu dia a dia. Cada página traz reflexões profundas e práticas sobre a fé e a vida cristã. Então venha fazer parte dessa jornada de descoberta comigo. Adquira já o seu exemplar na pré-venda e vamos juntos crescer na fé. Muito bem, você agora já pode ir diretamente pelo WhatsApp da CPB e fazer o seu pedido da meditação do Dr. Rodrigo Silva. Já está disponível e você vai ali receber uma bênção da loja da CPB. As meninas que estão lá estão prontas para poder atender você e poder te abençoar, tá bom? Então não fique de fora, faça a assinatura da sua lição, faça a compra da sua meditação para você ter o teu pão espiritual todos os dias, tá bom? E lembrando também, gente, nós estamos aqui chegando em outubro. Se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, filho de Deus. Clica no sininho, escreva lá, @paulistaleste e fique por dentro do conteúdo da nossa associação. E se você quiser também nos seguir lá nas redes sociais através do Instagram, mips.apl. E você vai poder ficar por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina. Não fique de fora, nos ajude a divulgar a mensagem de Deus até que o nosso Senhor Jesus ele possa voltar, tá bom? E nesse dia aqui tão especial, né? Nós vamos falar sobre a lição de João. Tenho dois amigos aqui maravilhosos. Pastor Danilo Abreu. Tudo bem, meu amigo? Melhor agora, grande Léo. Não fala assim não, que o coração fica comovido. Que alegria estar com vocês. Que prazer o meu, viu? Pastor da Moca. Sim. Quais são suas igrejas, pastor? Amada Moca, Espaço Novo Tempo da Penha e Vila Araguaia. As 3 amadas igrejas ali. Manda um abraço pro teu povo. Muito Povo obrigado amado, por estar aqui com a gente. Povo que acolhe a gente. Povo que querido, pastoreia a gente. Beijo para eles. E temos aqui nosso irmão Edmilson, que é da igreja de Vila Antonieta. Tudo certo, meu amigo? Exatamente isso, Antonieta. Serviu muito tempo como ancião ali no Belém, hoje está na Vila Antonieta, uma nova jornada espiritual. Muito obrigado por estar aqui conosco, meu querido, que Deus te abençoe. Amém, pastor, a satisfação é toda nossa estar aqui participando da Escola Sabatina Viva, satisfação toda nossa. E é um professor de escola sabatina, né? O irmão Edmilson passa a lição, ajuda, ancião, mil e uma utilidades naquela igreja lá, né, meu querido? Exatamente, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus, e na Escola Sabatina a gente começou se desenvolvendo espiritualmente, e por isso é uma alegria muito grande estar aqui. Agradecer toda a liderança do Belém, né? Pelos ensinos ali que aprendemos, e agora estamos na Antonieta ali, ajudando, participando também. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom, meu querido? E a você aí, lembrando, nossa lição trimestre Evangelho de João, nós vamos estudar a primeira lição, que é Sinais que apontam o caminho.
Para nós começarmos, vamos pedir a bênção de Deus? Pode orar para nós, pastor Danilo, por favor? Claro, com alegria. Querido Pai que está no céu, nossa gratidão ao Senhor pelo teu amor sempre presente, incondicional sobre todos nós. Nossa gratidão ao Senhor pelo privilégio da Bíblia, de estudá-la, da lição da Escola Sabatina, pelo início do novo trimestre, por estarmos juntos. Dá para a gente do teu Espírito, para que, mais do que crescimento cognitivo, o estudo da lição desse trimestre possa produzir estreitamento do nosso relacionamento com o Senhor. Amém. Essa é a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sinais que apontam o caminho, verso para memorizar, João capítulo 20, verso 30 e 31, tá bom? Que vem dizendo: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. O Evangelho de João, alguns pensam que não foi um evangelho, o primeiro que João escreveu, mas na verdade ele foi o último livro a ser escrito da Bíblia. E quando você olha o Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são os evangelhos sinóticos, que apontam a respeito sobre a natureza humana de Cristo, falando de Jesus como um homem e Deus. Mas João, ele já fala sobre a divindade de Cristo, apresentando Cristo ali para derrubar o gnosticismo naquele período, dentre outras coisas. Gente, esses sinais que apontam o caminho, o que a gente pode levar para os nossos professores, nossos alunos? O que diferente João fala nessa história? Pode ir? Quer começar, Edmilson, por favor? Esses sinais é muito interessante, né? A gente sabe que João era o discípulo amado. E por que ele era o discípulo amado? É interessante que a lição, no decorrer da lição que a gente vai estudar, mostra porque ele se deixou ser amado. Isso é muito importante e isso vale para nós hoje, nós como os professores, para a gente levar para a classe. Isso é muito importante, muito interessante essa colocação. E ele dá uma evidência muito grande para esses sinais. Tem um dos capítulos, eu não me recordo agora, onde que ele fala do tema e ele fica falando mais que o dobro da divindade de Cristo. E por quê? Qual é o objetivo? Para que a gente tenha vida em seu nome. Então eu acho que isso é muito importante, fundamental. Eu acho que é o que a gente tem que mais trazer para as classes, essa questão de ter vida no nome de Cristo. E esses sinais a gente vai ver que várias pessoas a partir daquele momento tiveram vida pelo nome de Cristo. Naquele momento, pela presença de Cristo, mas hoje, para nós, pelo nome. Eu estou aqui por causa do nome de Cristo. Então acho que isso é muito bacana. Pastor Danilo. Fantástico, Edmilson. Eu acrescentaria o seguinte, Léo, aqui no capítulo 20, o verso, ou os versos que foram postos como verso áureo para essa semana, é dito que o evangelho havia sido escrito para que aqueles que recebessem o evangelho continuassem crendo e que, ao crer, recebessem a vida. Por que João diz, né, que foi escrito para que eles continuassem crendo? Uma característica crucialmente importante do Evangelho de João e necessária da gente compreender para o estudo do trimestre é que, diferente dos outros evangelhos, o Evangelho de João ele foi escrito para a segunda geração de cristãos, aqueles que não haviam sido contemporâneos de Jesus. O que isso significa? Bem, João foi o último dos discípulos dos apóstolos a morrer, escreve ali o seu evangelho depois do ano 90, e aqueles que haviam transitado com Jesus já haviam morrido, a primeira geração de crente já havia morrido. Eles não haviam presenciado milagres, eles não haviam presenciado curas, e agora tem uma inquietude no coração do João, digamos assim. Será que essa segunda geração vai continuar crendo no Messias? E vai continuar crendo assim como creu a primeira geração da igreja primitiva, a ponto de se dispor a pregar o evangelho, a anunciar, a entregar tudo, crendo que em breve ele vai voltar? Então João escreve a sua carta, o seu livro, melhor dizendo, ele também foi autor das 3 cartas e do Apocalipse, mas ele escreve o seu livro tendo esse público-alvo. Qual que é o público? O público que, segunda geração de cristãos, que não viram a Jesus, os milagres de Jesus, e agora João vai descrever o ministério de Jesus, os sinais, os milagres feitos por Jesus, na tentativa de fazer com que essa segunda geração continue crendo. Eu acho fantástico, né? Porque João
ele escreve para nós de uma forma literal. Porque viveram com Jesus, ele viveu as duas fases, né? Ele Sim. viveu com Cristo, sem Cristo, de uma forma encarnada, ok? E isso me chama a atenção, porque ele viu os milagres, ele contemplou isso, a vida dele se tornou um milagre após a ascensão de Jesus. E quando nós começamos a enxergar, e eu acho interessante a forma que ele coloca, ele não fala milagres, né? Ele fala sinais. Porque milagre, ele fala sobre algo extraordinário. Sinal aponta para algo que é maior. Isso. E eu lembro das aulas do Dr. Elias Brasil, que ele sempre dizia isso. Um sinal sempre vai apontar para algo que é maior. Isso. E você vê a questão do milagre que acontece na lição de domingo, da bodas de Caná, que, de acordo com a tradição, ali era um grande problema ter acabado o vinho. Eu acho até, quando eu estava vendo o filme The Chosen, né? E vendo o milagre das bodas de Caná, quando Jesus olha para Maria e diz, que parte eu tenho contigo? Pô, a gente pensa, pô, Jesus, mal educadinho ali, né? Pra que você... E com a mãe, né? Com a mãe ainda, rapaz. E aí a gente para pensar assim, poderia ser outro tipo de milagre que Jesus poderia fazer? Não, mas poderia, na nossa visão. Mas a falta do vinho representava falta de amor no relacionamento. E Jesus, ele veio para mostrar que Deus, ele é amor. Eu acho interessante a gente... não teria, acho que, outro milagre mais imprescindível do que esse a respeito sobre a boda. Para introduzir o evangelho, né? Para introduzir o evangelho e o ministério de Cristo. O que a gente pode falar sobre o casamento de Caná? Qual é a tua visão sobre esse contexto, irmão Edmilson? É muito interessante porque começa ali num contexto familiar, do casamento, né? Então, algo muito importante, a gente vê a manifestação de Deus e a preocupação e o carinho que ele teve. O senhor citou algumas situações aí. Também tinha a questão da vergonha, né? Que as pessoas poderiam passar ali, a família, com todos os convidados. E Jesus ali no ato do seu primeiro milagre, não deixou faltar. E o melhor de todos, o especial, né? Que a pessoa que trabalhava ali no momento ficou surpresa, porque não fazia parte servir o melhor no final. Mas ele não sabia todo o contexto, e muitas vezes a gente também não sabe alguns contextos da nossa vida, mas nós temos que acreditar na providência divina. Então, eu acho esse como primeiro milagre e sinal, como o senhor colocou aqui, algo muito interessante. Eu queria, de uma forma rápida, antes de vir para a igreja adventista, eu era católico, né? E na igreja católica lá, eu andava num caminho que se chamava Caminho Neocatecumenato. E lá que eu aprendi do sábado... Caminho o quê? Caminho Neocatecumenato. Catecumenato. Remetendo à igreja primitiva. E era interessante que lá eles falavam que nossa missa teria que ser aos sábados e antes do pôr do sol. Hoje eu tenho amplitude disso, mas naquele momento que o padre falava eu não tinha compreensão. E como eu sempre trabalhei com essa questão da área da beleza, o pastor Leonardo conhece, eu sempre ficava, o Espírito Santo me falava, sinal, né? E eu via todos os salões abriam de sábado. E o Cardoso, o pastor Leonardo conhece, era um grande sinal para mim. Eu falei, mas por que esse camarada não abre de sábado? Então eu quis colocar isso aqui agora, trazendo para os nossos dias, né? Porque Deus, através de nós, ele ainda continua fazendo esses sinais. Eu acho que isso é importante também. Aqui dentro do contexto foi fundamental, mas hoje Deus ainda ele providencia. E o Cardoso tive a oportunidade de estar lá no meu batismo lá, temos amizade com ele até hoje. Então a gente vê que a palavra de Deus ela se cumpre de fato em nossas vidas. Então eu acho isso muito legal. E aí, pastorzão, bodas de Caná É algo bom maravilhoso, demais né? Tem muito ouvi-lo, sermão viu? nisso, né? É bom demais ouvir vocês, sabia? Amigos, no Evangelho de João capítulo 2, quando trata a respeito disso que foi realizado por Jesus, é trazido exatamente assim, né? Iniciou Jesus os seus sinais com a realização deste ato sobrenatural. Iniciou Jesus seus sinais e manifestou a sua glória, sinalizando para nós que os milagres, assim como você falou, Léo, que os milagres não têm um fim em si mesmo. Ele tem um propósito maior. A narrativa do milagre em João 2 diz que iniciou Jesus os seus sinais e assim ele manifestou a sua glória. Significando que por meio daquele sinal Jesus estava mostrando quem ele era, divino, manifestando a sua glória.
implicando para a gente hoje que os sinais da nossa vida também não podem ser um fim em si mesmo. Através dos milagres que acontecem na nossa vida, nós precisamos ver a glória de Deus ali. Agora, o que eu queria jogar para a mesa, Léo, eu acho que é uma inquietude muito recorrente hoje, bastante recorrente hoje, e provavelmente vai ser uma inquietude de alguém que esteja ali na sala de escola sabatina da nossa turma, é o seguinte: então quer dizer que Jesus transformou água em vinho? Então pode beber. Então não está validado aqui que pode, na verdade? E não seria uma ideia apenas dos adventistas, a ideia de abstinência do álcool, Léo? Você acha que essa pergunta não está em pauta, em alta hoje? Pai. E aonde que a gente entra no contexto da palavra que é traduzida ali, ou em nós, né? Sim. Que é tanto para alcoólico e não alcoólico, mas Deus nunca faria o milagre que iria tirar a sobriedade do ser humano, né? Isso. Agora, é desculpa de cachaceiro. Isso, eu não queria falar isso, mas é de quem quer continuar na vida torta. Sim. Eu cresci, sabe, Léo e Edmilson, num bar, acho que eu já contei para você, Léo, e o evangelho me alcançou ali, né? Jesus me alcançou ali. Quando eu vejo um milagre e as pessoas usando esse milagre aqui para argumentar que Jesus transformou água em vinho, eu fico imaginando, nossa, que Deus seria esse a ponto de dar bebida alcoólica, sabedor dos resultados disso, né? Os problemas sociais, os problemas físicos, os problemas conjugais trazidos em consequência do álcool, né? Então você tem vários argumentos para chegar à conclusão que, na verdade, o que Jesus multiplicou aqui, o que Jesus transformou aqui não foi numa bebida fermentada, mas foi no puro suco de uva, né? Aí você vai encontrar outras pessoas argumentando o seguinte, né? Eu acho que esse também é um argumento válido e necessário. A Bíblia fala para a gente a respeito da necessidade de temperança, né? O fruto do Espírito, a última característica do fruto do Espírito é domínio próprio. Equilíbrio, temperança. Agora, se as festas de antigamente duravam vários dias e eles já estavam supostamente bebendo bebida alcoólica, vinho alcoolizado há vários dias, se Jesus entrega mais vinho ainda para ele, Jesus estava contrariando o princípio que ele próprio havia estabelecido do domínio próprio, do equilíbrio, né? Bem, falei demais a respeito disso. Não, Pastor, é importante a gente parar para pensar. Pode falar, meu amigo. o pastor comentou sobre isso, a questão de bar, né? A gente mora num contexto onde o pessoal que mora mais na periferia estão dispostos a essas festas final de semana, sonhos altos e tal, né? E acaba que no contexto dentro da minha família, acaba que a grande maioria dos meus primos, eles optam ainda por esse caminho. A gente espera em Deus que eles possam mudar. E há algum final de ano eu tinha que ir para lá para estar com eles e eu fiquei preocupado por causa dos meus filhos também. E pensando nessa questão desse vinho alcoólico, é muito interessante. Em Provérbios, eu não me lembro o capítulo certo, fala para quem são os ais, para quem se demora nos vinhos. Então, como o senhor falou, não tem desculpa. A Bíblia toda, ela permeia e fala sobre isso. Então, é algo que não tem como a pessoa se apoiar só se quiser, como o senhor já mencionou, né? É que as pessoas têm o costume de dizer, não é errado beber, o errado é ficar embriagado. Mas nesse caso aqui já estavam, né? Porque vários dias na festa. Com 7 dias de festa. Exatamente. Então, esse argumento justamente invalida a fala de quem defende, né? Também. E é onde que nós entramos para o segundo milagre, que é ali o segundo sinal na Galileia que Jesus faz, depois dessa festa do casamento. Os sinais que Jesus ele realizava ali, eu acho muito interessante. Das bodas de Caná, a lição trouxe uma peculiaridade que eu achei muito interessante. Faz uma comparação de Jesus com Moisés, né? Que Moisés, ele faz o rio Nilo se transformar em sangue. Sangue, você perdeu toda a vida, a vegetação, e Jesus faz agora um efeito diferente. Contrário. Ele traz vida, porque o suco de uva, ele é benéfico para o ser humano, né? E aonde que ele começa a fazer a comparação entre Jesus e Moisés, o libertador, a vinda do libertador. Mas a lição de segunda, ela me chama a atenção, porque Cristo, ele começa agora a ler o coração das pessoas, começa a demonstrar a sua onisciência, o sabedor de todas as coisas. Sobre esse segundo sinal que nós analisamos aqui na lição, vocês acham que é um motivo palpável para a gente acreditar que Deus é merecedor da nossa adoração? Jesus?
É muito legal isso, hein? E muito profundo também, né? Porque a lição, no discorrer dela, depois ela vai chamar mais essa questão, né? É um início, né? Eu vejo dessa forma, ele é um início. Aqui a pessoa estava há muitos anos naquela situação e, conforme o senhor já bem frisou, Jesus usou ali sua onisciência, tinha várias pessoas ali atormentadas, então ele chega, ele sabia quem que ele ia usar. E eu entendo o seguinte, pastor, que Deus, ele faz seus sinais, seus milagres sempre num propósito. E esse propósito, ele tem um objetivo individual, mas de se expandir. Então, várias pessoas tiveram a compreensão ali de que aquilo que ele estava fazendo era um sinal muito forte, como a gente colocou, não simplesmente um milagre. Só que de contrapartida teve aqueles que endureceram o coração e foram para o legalismo da tradição de que fez isso e não era para ter feito. Né? Então é algo que a gente tem que refletir e trazer para os dias de hoje. Deus, ele olhou com compaixão aquela situação. Quando a gente para refletir e ler o texto e fala, puxa, mas como que pode uma situação dessa? E Deus, ele é aquele que enxerga, que vê essa situação, né? Agora, frisando nessa questão que o senhor colocou do milagre em si, a gente tem que pedir o discernimento. E esse discernimento tem que ser acompanhado com o Espírito Santo de Deus, para não sermos enganados. Aqui fica claro que veio da parte de Deus, mas no decorrer da lição a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Eu acho interessante quando a gente fala sobre milagres, porque assim, nós vemos aí muitas denominações que se intitulam curadoras, né? Mas só que na pandemia a gente não viu elas fazerem esses milagres. Eu tava vendo um pastor presbiteriano falando sobre isso essa semana. E me chamou a atenção isso. Milagre, ele não é a parte fundamental do poder de Deus. Milagre só acontece com o propósito de transformação e salvação. Uhum. Nenhuma pessoa que foi até Cristo foi curada por ser curada. Tinha um propósito maior. E muito provável, isso eu posso afirmar, não sei com base teológica, mas eu creio nisso, que todas as pessoas que foram curadas por Cristo teve sua vida mudada. Foram redimidas, foram perdoadas e alcançaram a salvação. Agora tem algumas pessoas que perguntam, por que eu não sou curado? Por que isso não acontece na minha vida? Será que vai ter propósito? Ou você acha que Deus tem a obrigação de te curar? Como que a gente para pensar um pouquinho nisso, né? Alguns se acham prediletos de Deus, né? Como se Deus tivesse esse compromisso em primeira instância de dar para a gente conforto e bem-estar na Terra. Agora, das muitas lições incríveis que tem nesse texto aqui, o fato de que Jesus introduz a fala dele com uma repreensão, né, dizendo assim, olha, se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. Então Jesus começa com essa fala diante do oficial. Outra lição extraordinária é de fato a manifestação do poder de Jesus aqui, porque Jesus diz para o oficial, pode voltar para casa, seu filho está bem, e aí depois ele indaga aos seus servos que hora que o menino ficou bom, e ele vai concluir que foi exatamente no horário em que Jesus havia dito para ele voltar para casa em tranquilidade. Mas o que eu queria destacar, Léo e Edmilson, é o fato de que quem é que foi curado aqui? O texto bíblico diz que foi curado o filho de um oficial do rei. Romano. Ok? Sim. Não era o judeu, não era o israelita. Pagão. Exato. Jesus, ele, com todo carinho, respeito, amor que eu tenho por Jesus, né? Mas alguns iam dizer que Jesus, ele arrumava sarna para se coçar. Porque, ao decorrer aí da lição, a gente vai ver que os líderes religiosos daquela época se incomodavam com as atitudes de Jesus. Se incomodavam. A popularidade dele. E se incomodavam porque queriam um Jesus libertador, tudo aquilo que a gente já sabe, né? O Jesus que libertaria do jugo romano e tal. Só que aqui, ao invés de Jesus estar libertando do jugo do romano, na verdade, Jesus está curando alguém que é do interesse dos romanos, certo ou não? Sim. Ou seja, Jesus está mostrando aqui para nós que Deus não tem predileção para abençoar. Deus não tem predileção para cuidar. Deus não tem predileção para realizar milagres. Você falou, né, Léo?
alguém pode questionar assim, por que Deus não curou eu? Como se a cura divina fosse uma obrigação resultante da nossa caminhada cristã, resultante do nosso compromisso com Deus, resultante da nossa obediência, resultante da nossa fidelidade. E aqui Jesus estava curando alguém que, a princípio, não tinha a caminhada que aqueles líderes religiosos judeus tinham com Jesus. E Jesus estava curando ele, né? Ou seja, a cura de Jesus não é um toma lá da cá. A cura que Jesus realiza, o milagre que Jesus realiza, não é resultado da nossa bondade, não é resultado da nossa justiça, é resultado da bondade dele, da justiça dele, né? E isso que eu acho interessante. Milagre, ele tem propósito. Isso. E não é na hora que eu reivindico, é na hora que Deus acha necessário. Sim. Eu me lembro do leproso que chegou diante de Jesus, na lição de Marcos. Ele olha para Cristo e ele faz uma pergunta que me faz refletir todos os dias da minha vida. Senhor, se quiseres, o Senhor quer, o Senhor pode me curar. Não é se pode, né? É se quer. Porque poder pode, né? Poder ele tem, mas se quiseres. Às vezes a gente não pergunta para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu tenha essa casa? O Senhor quer que eu tenha esse carro, que eu tenha este emprego, que eu me case com essa pessoa, que eu tenha este relacionamento? A gente não pergunta para Deus. Nós oramos, pedimos algo para Deus, Senhor, que eu tenho um sonho de comprar uma casa, de fazer tal coisa, de arrumar alguém, e de repente, o primeiro que aparece, a gente já acha que é a resposta de Deus. E na verdade, às vezes a gente se estrepa com essa história. Tem um propósito. E isso que eu acho interessante, porque quando você vai lá para o tanque de Betesda, você vê uma pessoa ali sofrendo por anos, um anjo que movimentava as águas diante daquela tradição que eles acreditavam. Toda pessoa que entrava na água era curada, e aquele homem por mais de 20 anos estava ali, sofrendo de uma enfermidade. Ficava no círculo de pessoas que eram doentes, desacreditado pela sociedade, não tinha um familiar para poder ajudá-lo a ir até o tanque, não conhecia Jesus, que é o mais interessante da história, não sabia quem era Cristo, mas quando Cristo se apresenta, tive a oportunidade de ver alguns capítulos do filme The Chosen, né? E aquele ator, ele atuou de uma forma muito maravilhosa. A forma como ele encena Cristo, ele andando, ele procurando, tentando achar a pessoa que precisava do milagre, né? Uau. Eu acho muito fantástico. Ele andando, ele sabe, não tem alguém aqui que precisa. Não, é você. Tinha vários ali. Mas ele falou assim, não, é você, é a tua oração que chegou até meu coração. E eu fico olhando, aquele homem assim, mas quem é você? Se você acreditar, você pode andar. A pessoa acreditar do nada. Por isso que eu acho o Evangelho de João, como você disse, é para a segunda geração dos cristãos. Para aqueles que não puderam ver os milagres. Se só você ouvir, eu posso mudar a tua vida. Amém. Olha, Edmilson, Jesus, ele é capaz de fazer com que algo que começou muito triste termine de forma positiva, né? Esse é o milagre ali no tanque de Betesda, que começa muito triste e que Jesus faz, como eu disse, que termine de forma linda. E por que começa muito triste? A tristeza desse milagre, ou do início do relato desse milagre, é que havia ali pessoas competindo em meio à doença. Isto é, na crença deles, como você bem falou, Léo, havia a tradição de que eles entendiam que um momento do dia vinha um anjo, movimentava as águas, e quem pulasse primeiro era curado. Aí você imagina, tá todo mundo ali no mesmo barco, tá todo mundo ali enfermo, e agora um enfermo vê o outro enfermo como concorrente. E ele vê o outro enfermo como concorrente. Fila da benção. Olha que tragédia, né? E isso serve para enraizar ainda mais o nosso egoísmo, né? Eu tenho que ser o primeiro, afinal de contas, como é que eu vou dar lugar para você? Se eu der lugar para você, eu não sou curado, tal. Então, que relato triste, o início do relato, né? Pessoas competindo em meio à enfermidade. No nosso mundo hoje, a gente vê pessoas competindo em meio à fome, a gente vê pessoas competindo em meio à escassez, a gente vê, e aqui você vê pessoas competindo em meio à doença. Então, um relato que começa tão triste, aparece Jesus para
de fato, fazer um milagre ali e fazer com que aquilo termine de forma positiva e de forma bela. Bom, Edmilson, sobre isso, que passa no teu coração a respeito sobre esse milagre do tanque de Betesda? O que o pastor trouxe agora é muito profundo mesmo, a disputa da bênção, né? Mas será que quem quer dar a bênção, ele quer que a gente precisa disputar a bênção? Sim. Né? Então é algo para a gente pensarmos e refletirmos. Realmente é um cenário muito, muito triste separar e analisar e trazendo sempre para os dias de hoje, né? Onde as pessoas se ostentam pelas bênçãos e tudo acaba sendo resumido só pela questão financeira. E nos dias de hoje que a gente vê a questão da depressão aumentando cada vez mais, eu acho que o mais importante de tudo é a gente tomar posse da paz que Cristo deixou para cada um de nós, né? E aí a gente estamos sujeitos, faz parte da vida. A palavra de Deus, ela não nos engana. Fala que se a nossa esperança em Cristo se resumir somente a essa terra, somos os mais felizes dos seres humanos. Então, quando a gente, coisas que nós já abordamos aqui, tem pessoas que vão pedir pela cura e tem que pedir mesmo, mas não serão curados. Mas nós temos, todos nós, por mais difícil que seja, aceitar e saber que Deus está conosco nos momentos de dificuldade e que a dificuldade faz parte da vida. E algo importante é saber o que Jesus declarou: eu já venci o mundo. Amém. Amém. Então, creio que... Dá tempo de um comentáriozinho? Que crença limítrofe, eu acho, a daqueles do passado, que criam o seguinte: não, só tem uma cura por dia. Puxa. Como se... Tem que recarregar as coisas. Exato, só tem momento de racionamento de bênção. Então só tem uma cura por dia. Crença limítrofe, né? Você que ficou precisando, volta depois e quem sabe tem bênção para você amanhã. Assim também é uma crença limítrofe a gente imaginar que o compromisso de Deus é curar a gente aqui para essa vida. Porque, ou realizar um milagre para dar conforto aqui para essa vida. Porque Deus realiza um milagre na minha vida aqui, mas tem o outro morrendo ali. E tem o outro acolá também, sofrendo e padecendo. É muito limítrofe supor que o interesse de Deus, em primeira instância, nos dá conforto nessa terra. Quando, na verdade, o interesse de Deus não é limitado. Na verdade, o interesse de Deus é banir definitivamente a dor e o sofrimento da vida de todo mundo, né? Agora, uma pergunta que eu jogo aí para vocês, bem brevemente, Léo e Edmilson, é que uma nota tônica aqui do milagre no tanque de Betesda é que Jesus pergunta, né, para o paralítico: o que você quer? Né? E aí todo mundo que lê o texto pergunta assim: não era óbvio o que ele queria? Mas você vai ver ao longo da Bíblia, Jesus sempre perguntando, né, e fazendo algumas perguntas aparentemente... Exato, perguntas que aparentemente são óbvias. Agora, diante das perguntas óbvias de Deus, eu percebo que Deus faz a pergunta não porque ele precisa da resposta. Porque Deus tem a resposta. Deus faz a pergunta porque às vezes nós não temos a resposta. A gente supõe que tem, quando na verdade não pensou com profundidade a respeito daquilo e não tem, na verdade, né? Então Deus, quando ele pergunta as coisas, é porque ele quer mostrar pra gente a resposta. Ele já tem, às vezes a gente não. Deus quer saber também qual que é a nossa prioridade. Sim. Jesus sabia? Lógico que sabia. Agora, a questão é: qual que é a cura verdadeira que você precisa hoje? É na carne ou no espírito? Tem pessoas que vão reivindicar uma cura física, mas na verdade o que Deus vai preparar para ela é a cura do espírito, que é o que ela precisa. Às vezes nós não entendemos, mas uma coisa que eu aprendi, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e de repente a pessoa olhava para mim e dizia assim: pastor, eu não sei, parece que minha oração não passa do teto. Eu olhei pra cara dela, brincando assim: então ora lá de fora da casa, vai passar direto. Eu brincando com ela, mas é assim, a pessoa olha pra mim: pastor, parece que eu não tenho uma resposta de Deus. Mas uma coisa que eu aprendi nessa vida: sempre nós vamos ter uma resposta dele. Amém. O problema é que na maioria das vezes não vai ser aquela que a gente espera. Exatamente. É interessante, pastor, vendo vocês colocaram, me veio um texto na mente, né? Onde que fala o seguinte: que os nossos irmãos pelo mundo afora estão passando os mesmos sofrimentos que o nosso.
E determinada situação que possa acontecer conosco, a gente acha que é algo exclusivo nosso, né? E quando a gente conhece o Deus, a gente acredita em ter um poder, pode dar um efeito contrário. Sim. E é onde que a gente entra na parte de quarta-feira sobre os corações duros, né? Como que a gente tem um coração duro? Gente, hoje a gente lê friamente as coisas e a gente fica pensando assim, gente, como é que aqueles líderes religiosos eram como se fosse uma porta, tão tapado que eles eram. Como que eles não conseguiam enxergar? Se eram estudantes, se eram estudiosos da palavra, sabiam a respeito sobre as profecias do Messias, estavam vendo Jesus cumprindo as profecias diante dos seus olhos, mas eles optavam olhar para as coisas que não deviam, criar pelo em ovo, querendo complicar o ministério de Cristo do que reconhecer a verdade para si. Como que a gente pode entender esse contexto dos corações duros? Será que a gente tem um coração duro, Edmilson? Sim. E Deus veio... o desejo de Deus é transformar o nosso coração em coração de carne, né? E é interessante que tem um dito popular que fala o seguinte, que toda regra há exceção. Agora o grande problema é o seguinte, quando eu não conheço a regra e acho que conheço, que é a lei de Deus. Eu acho que o grande conflito aqui foi exatamente isso. Eles achavam já que eles eram autossuficientes. Os doutores da lei. Os doutores da lei. E já pelas escolhas dos discípulos, a gente vê ali o carinho, o amor de Deus, que é um ensinamento que foram para todos eles ali na época e para nós hoje também. Quando a gente pega e fala, poxa, as escolhas dos discípulos. João era o mais novo entre eles. E foi o escolhido por Deus, como eu já mencionei aqui, é aquele que mais se deixou amar, por isso que era o discípulo amado. Então essa questão da dureza do coração, então a ideia, todos viram o mesmo milagre, por que um aceita e o outro não? O que levou a isso? A autossuficiência. E também tem a questão assim, né, dos ciúmes que fica de uma forma que bem... que eles não aceitaram, eles viram que Jesus vinha crescendo a cada dia, isso começou a trazer incômodo para eles. E aí é onde o senhor falou, aí eu achei muito legal, da questão da profundidade e o parar. Então, às vezes, o ritmo da vida de acelerar e a gente não parar e meditar pode deixar o nosso coração duro. Todos nós, né? Isso se projeta para a gente hoje, em absoluto, né? Esse relato da lição de quarta-feira mostra pra gente que, na verdade, milagre não transforma a vida de ninguém, né? Existem pessoas que se sensibilizaram com a realização de milagre, tem pessoas que se endureceram com a realização de milagre. Agora, como que a gente se vê, como que isso se projeta para nós, Léo e Edmilson? Diante da sua pergunta, Léo, eles tinham o coração duro, e nós temos o coração duro? Sabe o que eu observo? Veja só, eles estavam equivocados, todos nós eu acho que concordamos aqui, que os líderes religiosos estavam equivocados quando supunham que o que Jesus estava fazendo era errado no sábado. Eles estavam equivocados. Jesus não estava fazendo nada errado. Eles estavam equivocados. Mas suponhamos que eles estivessem certos. É só uma suposição. Quero pintar um quadro aqui com vocês. Suponhamos que eles estivessem certos. Qual que deveria ser a primeira reação deles diante do milagre? Qual que deveria ser a primeira reação? Vamos celebrar o milagre. Uau! Jesus acabou de realizar algo sobrenatural, incrível, curou um homem que há 38 anos estava enfermo, louvado seja Jesus. Então vamos celebrar o milagre. Milagre celebrado, agora então vamos tratar do segundo ponto que não é o mais importante. Qual que é o segundo ponto, Jesus? A gente ficou um tanto quanto incomodado pelo fato do Senhor ter feito isso no sábado, Jesus. Olha, que beleza, um milagre maravilhoso. Agora, a gente coloca a pulga atrás da orelha. Esclarece isso para nós, Jesus? Não. O mais extraordinário que havia acontecido ali foi o milagre, certo? A cura do homem há 38 anos, enfermo, paralítico. Só que eles não se preocupam com isso e se preocupam com um detalhe. Qual que era o detalhe? Que foi feito no sábado. Como que isso se projeta para nós, Léo e Edmilson? Acho que vocês já presenciaram isso na igreja também. Como que a gente pode incorrer no mesmo risco, né? Que é fácil do lado de cá a gente falar, esses líderes religiosos, como é que tinha uma cabeça tão estreita, uma mentalidade tão curta. Veja, eu já presenciei situação assim na igreja, por exemplo. A pessoa foi batizada, lindo batismo, linda festa batismal. Mas um líder da igreja não havia sido notificado do batismo. Um líder específico, por uma razão muito específica.
estava fora naquele momento, por uma razão muito específica. E aí depois se aproximou. Não é possível que haja batismo aqui na igreja e eu não seja notificado. Ora, irmão, primeiro vamos celebrar a bênção. Qual que é a bênção? Olha, uma transformação de vida. Vamos celebrar isso? Aí agora, se você entendeu que no meio do processo houve um equívoco, aí uma falha de comunicação, depois você diz assim, olha, só que eu gostaria de observar o seguinte, tem um probleminha aqui. O que eu estou querendo dizer? Muito daquilo que Jesus falou, né? Vocês coam um mosquito e deixam passar o dinossauro. Não é assim? E eu percebo a gente caindo na mesma armadilha hoje em dia. Assim como os líderes religiosos caíram naquele período, hoje nós, cristãos, crentes modernos, a gente cai na mesmíssima situação na igreja hoje. O jogo de vaidade é muito grande. Vaidade. Pura vaidade. E aonde que nós chegamos para a parte final da nossa lição, que é a parte de quinta-feira, as reivindicações de Jesus, né? Mais uma vez falando a respeito ali sobre a cura no sábado, o íntimo relacionamento dele com Deus. Agora, uma pergunta assim, como que a gente pode evitar cair numa armadilha que às vezes a gente pensa que está defendendo uma coisa em nome de Deus e na verdade a gente está completamente equivocado. Se opondo a ele, né? A gente levanta a bandeira do nome de Deus falando assim, não, isso aqui tem que ser assim, porque eu aprendi assim, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, Gabrielo. Mas qual é a grande questão? Como que eu posso parar para pensar que eu não estou caindo no mesmo erro? Como que eu posso mudar isso na minha vida? Como que eu, ao invés de eu ser um instrumento nas mãos de Deus, eu sou um brinquedo, às vezes, na mão do inimigo, em nome de Deus? Tem um verso em particular na Bíblia, e ele se repete tanto no livro de Tiago, em Provérbios, que é o 1 Pedro 4,8. Ele fala o seguinte: acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Nós estamos sobre esse amor, que é Cristo Jesus. E somos convidados para vivenciar esse amor nele. Então, isso que o senhor colocou dessa questão da reivindicação, né, de Jesus, é exatamente isso. O pastor acho que foi muito feliz na questão de vamos celebrar primeiro, e não naquilo que não traz benefício nessa lutar, que vai trazer desordem para o ambiente. As pessoas vão ficar preocupadas, estão ali num ritmo. O pastor João Paulo costuma falar da atmosfera do céu, né? Mas sempre tem aqueles que querem tirar essa atmosfera, né? E eu acho que se nós, de fato, se pautarmos pela palavra, na lição no começo, tem a imagem lá do balãozinho de fé, tem uma chave e tem o mundo, né? Com uma âncora de uma chave. A gente tem que aprender a se desligar disso, porque faz parte da nossa natureza, né? Eu penso e entendo que o pecado, ele é um estado do ser humano, não simplesmente atos. Atos também são. Mas quando a gente entende isso, Deus faz um apelo, que vocês ao menos reconheçam. Eu acho que nesse reconhecimento é a gente dando oportunidade para Deus nos burilar, né? E nos fazer entender. Tem vezes que a gente, mesmo a gente tendo a razão, em alguma situação você pode ser ter razão, mas o Espírito Santo de Deus agindo em nós, Cristo, tinha mais alguém que poderia ter mais razão que ele? Nosso próprio Deus não tinha. E ele não se apegou a isso, né? Então eu acho isso muito profundo assim, em relação a isso. Você tentar ser sintético, Léo. João 5,39, que é um texto que está na lição de quinta, Jesus diz assim: vocês examinam as escrituras, querendo ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Como que a gente faz para saber se está no caminho certo, né? Vocês examinam as escrituras, elas testificam de mim. Vocês vão estudar a escritura para ver eu nela, Jesus está dizendo, para ver a mim nela. A questão é, nessa minha posição, nessa minha decisão, nesse meu caminho, eu estou vendo Jesus? Nessa minha visão das coisas, nessa minha visão de igreja, nessa minha visão de religião, nessa minha visão de espiritualidade, eu estou vendo Jesus nisso? Nisso que eu abracei, supondo ser a verdade, eu estou vendo Jesus nisso? Examinais as escrituras, porque querem ter vida eterna, são elas que testificam de mim. Se eu não estou vendo Jesus nisso, eu acho que é um caminho a ser repensado. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim
de mais uma lição. Quero agradecer a você aí que está nos assistindo, está na sua casa assistindo pelo Spotify, dentre outras coisas aí. Nós estamos aqui nas principais redes para você poder acompanhar a lição da Escola Sabatina. Não fique sem estudar a lição, meu querido. Semana que vem nós vamos falar sobre os sinais da divindade de Cristo. E aqui, o Evangelho de João, ele vai trazer algo maravilhoso para a tua vida, e você vai compreender um pouquinho mais sobre a beleza e a santidade desse Jesus maravilhoso. Queridos, muito obrigado. Vamos terminar com a bênção de Deus? Irmão Edmilson, o senhor pode orar para nós nesse momento? Sim, vamos orar. Santo Deus e nosso Pai, queremos render graças a Ti, Senhor, a oportunidade de recapitularmos a lição direcionada aos nossos professores. Amém. Que o Senhor abençoe a Escola Sabatina espelhada pelo mundo, Pai. Amém. Tudo isso te suplicamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, chegamos ao fim. Iniciamos um novo trimestre. Semana que vem tem mais. Que Deus te abençoe, te ilumine e fique com Deus. E até a próxima semana, se Deus quiser.